Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus, iniciando a nossa semana com muita alegria, com muita gratidão, por termos a oportunidade deste momento em que podemos meditar, agradecer, em que podemos pensar um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus, neste momento em que estamos aqui, sabendo que a nossa missão, o nosso papel é importantíssimo na construção de um mundo melhor. Sabendo que ao aprendermos sobre o que nos ensinou Jesus, nós nos aproximamos da verdade, nós nos aproximamos do nosso verdadeiro eu. Que o nosso querido Jesus, que nunca desamparou, não nos desampara e nunca nos desamparará, que Jesus possa, nesse instante, envolver a todos nós com o seu amor, com a sua luz, nos fortalecendo e que possamos, juntos, abrirmos o nosso coração para que na palavra trazida pelo Espírito André Luiz na lição de hoje, possamos aprender um pouco mais sobre toda essa existência do Mestre, pautada no amor, pautada na caridade, no respeito, pautada no exemplo das suas ações. Que Jesus, esse querido Mestre, esse querido amigo, abençoe a cada um de nós, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, abençoe todos aqueles espíritos encarnados ou desencarnados do orbe terrestre. E que nós possamos, ao término deste estudo, estarmos mais tranquilos, confiantes e que a fé renasça nos nossos corações para que possamos seguir adiante, sempre adiante, rumo à luz. Sejam bem-vindos, amigos e amigas. Aqui no chat nós já temos algumas mensagens. Ivani, boa noite, seja bem-vinda. David, boa noite. Paulo Parachim, Mariângela, Osanira, Liliana, Antônio Freitas, Fátima Rossi, Estelinha, Josefina, Nilza, sejam todos bem-vindos. Alguns de vocês eu não vejo ter um tempinho, estava com saudades. Hoje nós vamos ler este livro, Respostas da Vida. Respostas da Vida, autoria espiritual de André Luiz, um dos mentores, que muito escreveu através das mãos generosas de Chico Xavier. Esse livro também psicografado pelo nosso querido Chico. Nós vamos hoje ler o capítulo 20, que tem o título Para Agir Melhor. Só um instante. Confie em Deus e em você mesmo para dirigir-se, mas entenda que você, por enquanto, ainda é um ser humano sem ser um anjo. Exercite a autoaceitação a fim de não se marginalizar nas idealizações negativas. Não chore sem consolo sobre as experiências que lhe forem necessárias, porque a lamentação repetida conduz simplesmente à solidão, e a solidão, mesmo brilhante, muitas vezes significa inutilidade e vazio. Se você caiu em algum erro e consegue saber disso, já possui também discernimento bastante para retificar-se. Guarde a lição do passado, sem transportar consigo a embalagem dos problemas que você extraiu. Compreendamos nos outros nas lutas deles para sermos compreendidos em nossas dificuldades. O tempo é um mercado de oportunidades constantes na construção do bem que podemos aproveitar quanto e quando quisermos.
Se você espera progresso e milagres em seu caminho, não pare de trabalhar. Garantindo saúde, paz, equilíbrio e segurança em favor da própria vida, aceite os outros tais quais são, sem alimentar invejas nem ressentimentos. Recorde os talentos que lhe enriqueceram a personalidade e as bênçãos que lhe valorizam a existência. E lembre-se que todo dia é momento de estender a prática do bem, esquecer o mal, aprender sempre mais e fazer o melhor. E finaliza dizendo: se você acredita que pode alcançar a sublimação espiritual sem os outros, de certo ainda não chegou à verdade. Uma lição muito, assim, muito interessante, né? Essa aqui de André Luiz, para agir melhor. Eu pensei em ler cada frase e a gente comentar um pouquinho, porque são diversos ensinamentos contidos nessa lição, dezenas aqui de reflexões, que uma se soma à outra como se fosse um quebra-cabeça, né? E quando a gente pensa nesse título, para agir melhor, não é agir naquele nível de não errar, de ser perfeito. Agir melhor significa um plantio melhor, uma colheita melhor, porque a nossa ação hoje é a semente que dará os frutos da nossa colheita amanhã. Como agir melhor? Agindo melhor comigo e com o outro, o que é que eu estou fazendo? Amando a mim mesmo, como Jesus pediu. Amando ao próximo, como Jesus pediu. A caridade é esse diálogo com Deus, cujo instrumento é a prática do amor com aqueles que nos cercam. Então, vamos ver aqui alguns conselhos e conceitos que André Luiz traz. Confie em Deus e em você mesmo para dirigir-se, mas entenda que você, por enquanto, ainda é um ser humano sem ser um anjo. Bom, nós precisamos de reconstruir, de consolidar a autoconfiança. Quando nós passamos por processos em que há um excesso de baixa autoestima, um excesso de olhar que focaliza os fracassos, a nossa autoconfiança, ela fica muito fragilizada, enfraquecida. Nós precisamos sempre de lembrar que nós não somos anjos. Erramos e erraremos, porque não somos anjos. Mas com esses erros nós aprenderemos, porque já aprendemos muito. Precisamos de confiar em Deus. Por quê? Porque Ele sabe quem somos. Cada um de nós, a nossa história. Ele nos criou, Ele nos conhece. Então, Deus, nosso Pai, Ele sabe as ferramentas que dá a cada um de nós para que nós possamos construir a nossa vida e agir da melhor forma. Quando nós confiamos em Deus, nós também confiamos no universo, confiamos no plantio. Agora, apenas falar que confiamos em Deus não é suficiente. Precisamos confiar em nós. Precisamos confiar neste processo nosso de evolução, onde habitamos no passado mundos primitivos e viemos aprendendo através de centenas de encarnações e hoje nos encontramos aqui, muito imperfeitos, mas bem mais sábios do que quando fomos criados. Então, que nós possamos restabelecer essa autoconfiança, restabelecer essa confiança no Pai.
Exercite a autoaceitação a fim de não se marginalizar nas idealizações negativas. Gente, essa frase aqui é muito forte. Exercite a autoaceitação, que é exatamente isso. Quem sou eu, Bia? Com as minhas imperfeições, com as minhas qualidades, os meus defeitos. Quem sou eu? Eu preciso de me conhecer. E eu preciso de aceitar quem eu ainda sou. Sim, eu ainda pratico muitos erros que eu não queria praticar, mas eu não dou conta. Eu ainda tenho sentimentos que pertencem a um lado menos iluminado de mim, mas essa ainda sou eu. Eu me aceito e me esforço para melhorar a cada instante. Porque quando eu fico focada nas idealizações negativas a meu respeito, eu me marginalizo, focando no mal. Olha essa fala de André Luiz. Exercite sua autoaceitação, a fim de não se marginalizar nas idealizações negativas. Nós não podemos olhar para nós sem amor, sem aceitação. Nós precisamos de nos dar o colo da compreensão e a força da reparação do erro que cometemos, para que nós possamos continuar a estrada da evolutiva. Porque eu não posso me marginalizar, apegada a ideias exageradas, excessivamente negativas sobre mim mesmo, sobre ninguém na realidade, né? Uma autocobrança que parece um autoflagelo. Não. Aceitemos que ainda não somos anjos e que erramos, mas já estamos reparando muitos desses erros. Não chore sem consolo sobre as experiências que lhe fazem necessárias, porque a lamentação repetida conduz simplesmente à solidão. E a solidão, mesmo brilhante, significa muitas vezes inutilidade e vazio. O que é a lamentação repetida? É ficar lamentando sobre a minha experiência, o erro que eu cometi, sobre o que o outro fez comigo, sobre o quanto a vida não é boa, né? E quando eu vou lamentando, eu me afasto de um sentimento nobre, importantíssimo na construção da minha felicidade. Eu me afasto da gratidão, porque eu só sei lamentar. Toda experiência pela qual passamos se faz necessária. O que acontece é que muitas vezes a gente não entende por que aquilo faz parte da nossa vida. Assim como um aluno não entende por que eu vou ter que estudar figura geométrica? Por que eu vou ter que estudar a área de um quadrado? Né? Aí depois, quando chegam os problemas práticos, eu entendo que com aquela teoria geométrica, eu vou poder calcular o tamanho de um terreno que eu vou comprar, vai ser a base para eu fazer uma planta de uma casa. Mas quando a gente é criança, nós não entendemos o porquê. Assim é a vida. A gente repete, a gente chora, a gente lamenta com as provas que nos são oferecidas. Mas a gente não entende por que estamos vivenciando. Mas se nós não entendemos, precisamos de aceitar, sem revolta, mas com disposição para aprender a solucionar tudo isso que chega no nosso caminho, para deixar a nossa vida mais leve, com essa quantidade de aprendizados cada vez maior, enquanto eu caminho para o meu amadurecimento carnal nessa vida. Se você caiu em algum erro e consegue saber disso, já possui também discernimento bastante para retificar-se. É o que eu acabei de dizer. Olha que coisa bacana. Se eu tenho a noção, a consciência de que errei,
se eu aceito que eu errei, então eu já tenho uma consciência, uma maturidade para poder retificar esse erro. Olha que coisa fantástica, né? É sinal que eu já saí da minha ignorância, da minha infantilidade em relação a essa questão e já estou aprendendo a enxergar isso de uma forma diferente e a fazer o meu melhor para reparar. Seja algo que envolva só a mim, que envolva o meu próximo, que envolva uma humanidade. Guarde a lição do passado sem transportar consigo a embalagem dos problemas de que você a extraiu. É não ficar remoendo, revivendo o passado. Ressentir. É o sentir repetidas vezes. Eu vou ressentir tudo que eu senti naquela vez. E às vezes a gente faz o quê? A gente guarda a embalagem. Quem aqui não tem mania de guardar uma embalagem, né? Eu tenho uma parte no guarda-roupa que eu guardo o papel, eu guardo a sacola, eu guardo o enfeite, a caixa de presente, não é bom? Mas aquilo é um presente. Então, se eu ganho uma lingerie dentro de uma caixa de metal, ou de madeira, ou de papel, e eu vejo que aquilo ali eu posso fazer o quê? Eu vou usar a lingerie e vou deixar para que aquela caixinha seja para guardar as minhas tiaras, para guardar bijuterias, para guardar documentos, né? Se eu ganho, de repente, uma caixa que tem um ventilador dentro, eu posso aproveitar aquela caixa e guardar alguns materiais recicláveis para uma festa, né? Então, essas embalagens inúteis, vazias, de nada servem. Então, eu ficar guardando a lembrança de problemas que me fragilizaram, que já estão solucionados e que não fazem mais parte da minha vida, é ficar remoendo a dor do passado. Quando eu guardo a caixa de presente, eu estou ali com uma recordação boa e vou dar uma outra utilidade para ela. Senão, o que é aquele papel, aquela caixa, né? Essas caixas que chegam, que a gente pede pela internet, um pedido, né? Uma encomenda, a gente abre, confere e depois a gente coloca para ser reciclado. Né? Para que guardar isso? Não vai ser útil. Né? Então, a gente guarda o aprendizado do que a gente aprendeu no passado. Se eu aprendi, né, que se eu não estudar, não me preparar, eu vou fazer aquela prova e de repente não vou me sair muito bem, então eu aprendi uma lição. Eu preciso de mais tempo para estudar. E é isso que importa. É o aprendizado com a lição que a gente passa. É isso que é importante. Compreendamos os outros nas lutas deles para sermos compreendidos em nossas dificuldades. Como nós estamos vivendo uma sociedade julgadora, cobradora. É como se todos fôssemos juízes e especialistas em tudo. Conversava outro dia com uma amiga falando dessa sensação de ver tanta gente psicologizando sem ser psicólogo, de tanta gente bancando médico sem ser médico, de tanta gente sendo o técnico da seleção sem ser na realidade, né? E aí até uma amiga falou, mas isso acontece em todo local, né? Então, às vezes, a pessoa pertence a uma corporação policial, por exemplo, e todo mundo fala, né? Ah, tinha que ter feito assim, tem que fazer assado, tem... E às vezes você tem protocolos, né? Que são ensinados no seu treinamento de sobrevivência e para não machucar o outro. Às vezes você tem ali um dentista, né?
E a gente, às vezes, chega com um diagnóstico, eu acho que o canal aqui, tá, não sei o quê, né? E vai ver uma outra questão totalmente diferenciada. Então, nós precisamos de evitar o julgamento, compreender que os outros também têm as lutas deles. Todos nós somos seres humanos. Quando nós lembramos, né, que Jesus foi um ser humano encarnado na Terra, que o seu Espírito aceitou encarnar para nos ajudar. Quando a gente lembra que aquele bandido serial killer também é um ser humano. A gente às vezes chama de monstro e tudo mais, mas é um ser humano totalmente alienado ao padrão de amor. E Jesus é um ser humano totalmente voltado para o amor. Por isso ele é nosso modelo, nosso guia. Se a gente começa a julgar, e hoje a moda é cancelar as pessoas que cometem o mínimo erro, ou que a gente acha que cometeu um erro, né? Então, nós estávamos assistindo um filme outro dia que falava sobre isso, sobre a questão da pessoa ser julgada. E a pessoa jurava a inocência. E no estado do Texas tinha a pena de morte, tem, né? Então, foi um documentário que mais de 200 pessoas, depois de terem sido mortas, provaram as provas todas que eram inocentes. Então, o nosso julgamento humano, ele jamais vai se comparar ao julgamento divino. Quando eu olho para o outro que pensa diferente de mim e acho que ele é burro, ou acho que ele é incapaz, ou acho que ele é desonesto, partindo do pressuposto das minhas crenças, eu estou sendo arrogante. E Jesus falava: assim como julgares, o teu semelhante será julgado. Faça com o outro aquilo que gostaria que te fizesse. Quem gosta de ser julgado? Quem gosta de ser condenado antes, né, de mostrar o seu ponto de vista, as suas provas? Quem gosta de ser desrespeitado? Quem gosta de ser tratado como um traste? Nós precisamos de saber que o sofrimento habita o coração de todas as pessoas encarnadas. Seja ele o espírito mais iluminado, seja ele o espírito mais devedor da face da terra. Em algum momento o sofrimento bate a porta. Em algum momento essa alma acordará para a luz e começará a sua trajetória de aprendizagem e de autoiluminação. Condenar o outro? Não. Tentar se colocar no lugar do outro? Sim. E nós devemos saber que o que é permitido pelo Pai que aconteça é porque estamos necessitados exatamente desta lição. Se as pessoas nos atormentam, nós estamos precisando aprender a paciência. Se eu, de repente, me arrependo do que falo impensadamente, eu estou precisando de aprender a dominar a minha impulsividade, a respeitar o outro, a esperar a minha vez de falar. E por assim vai. Cada um está na sua luta. Nós não somos ninguém para julgar ninguém. Às vezes nós estamos julgando alguém, achando que a pessoa vai para o inferno. Por quê? Porque nós temos dentro de nós essa crença limitante de muitas encarnações da existência do inferno e de que o mal vai ser punido eternamente. Não é isso. O mal vai ser reparado pelo amor. Eu não sou ninguém para julgar o outro. Eu não sei do passado do outro, não sei nem do meu passado. Às vezes eu estou toda achando que eu estou construindo e aprendendo muita coisa, e de repente eu não andei quase nada na minha linha. E o outro que de repente não fez quase nada, mas deixou de fazer o mal, está muito além de mim.
O tempo é um mercado de oportunidades constantes na construção do bem, que podemos aproveitar quanto e quando quisermos. Esse tempo, ele tem a ver com o bem. Por quê? Porque o tempo é a nossa ferramenta para podermos plantar o amor. É o nosso terreno. Plantamos hoje, colhemos amanhã. Então, o quanto vamos aproveitar o tempo depende de quem? De nós. Quantas horas de vida eu tive? Quantas horas eu aproveitei o meu tempo? Com atividades voltadas para o crescimento, para o amor. Cada um sabe de si. E quando quisermos. Porque muitas vezes a gente se nega. Às vezes a gente tem preguiça. Às vezes a gente tem preconceito. Às vezes a gente tem vergonha. E vamos deixando passar. E é importante nós não desperdiçarmos o nosso tempo. Dizem que o maior número de arrependimentos das pessoas quando se comunicam do além-túmulo é o tempo perdido. Lamentam não terem aproveitado mais o tempo. A gente, sabendo disso, precisa aproveitar melhor, né? Esse tempo que nós temos saúde, inteligência, que nós temos condições de fazer o melhor por nós e por quem está perto de nós. Se você espera progresso e milagres em seu caminho, não pare de trabalhar. O progresso é individual. O milagre nada mais é do que a presença do amor nas nossas vidas. É a resposta do universo que nós chamamos de milagres. E que, na realidade, é a luz em forma de retorno ao meu plantio. Então, progresso acontece quando eu trabalho para progredir. Milagres acontecem quando eu planto as sementes de luz que verdadeiramente desabrocham no terreno da nossa vida. Garantindo paz, saúde, equilíbrio, segurança em favor da própria vida, aceite os outros tais quais são, sem alimentar inveja ou ressentimento. A gente tem esses dois pontos, né? Ou a gente admira tanto que a gente fica querendo ser como a pessoa e ter uma invejinha no meio, ou a gente não aceita o outro e se ressente, magoa, fica chateado, exclui o outro. Quantas vezes nós excluímos o outro porque nós queremos que o outro adivinhe que nós estamos chateados, que o outro adivinhe que nós não gostamos de tal atitude, mas a gente nem se comunica. Às vezes eu julgo o outro, fico ressentida e o outro está numa fase complicada, né? Eu estou falando muito de filmes porque eu tenho assistido muitos filmes assim nos meus momentos vagos e a pessoa ficou muito chateada, né? Porque esperava encontrar com alguém, não encontrou e a pessoa não foi, né? Até o encontro marcado. Mas a pessoa foi acidentada, quebrou o pescoço, ficou na cadeira de roda, estava entre a vida e a morte. Então, o outro estranhou, né? E ficou chateado com a ausência. E a outra estava lutando para poder sobreviver, quando ela se dirigia para o local do encontro. Aceitar os outros quais são, sem julgar, sem imaginar que nós conseguiremos saúde mental sem estarmos mentalmente conectados à tranquilidade, à paz e o amor. Achar que o equilíbrio se consegue na falta da convivência. Não. É na convivência e no aprendizado de aceitar as diferenças que vem o equilíbrio, que vem a escolha. Aqui eu tenho afinidade, aqui não.
Aqui é mais prazeroso, aqui não. Aqui eu posso mudar, aqui não. Isso dá a você uma segurança, uma autoconfiança para seguir adiante nos aprendizados. Sempre haverão pessoas com muita afinidade, e sempre haverão pessoas que a gente não tem afinidade. Mas essas pessoas a gente precisa de compreender e de aceitar. Claro que é diferente quando eu tenho uma afinidade imensa e quando eu não tenho. Eu não preciso de me cobrar, mas eu preciso respeitar os diferentes. E essa é a liberdade da vida. É um ser diferente do outro. Porque um jardim, ele não se constrói apenas com margaridas. O jardim mais lindo, ele tem as diferentes flores, cores, formas, mostrando a diversidade do mundo. Então, no jardim da nossa vida, vão ter muitas diferenças. E vão ter pessoas que nem flores serão, mas talvez borboletas, e talvez minhoquinha, e talvez mosquitinho, abelhinha, né? Então, é importante a gente saber aceitar as diferenças e ver que nisso é que existe uma beleza indescritível da vida. Recorde os talentos que lhe enriquecem a personalidade e as bênçãos que lhe valorizam a existência. E lembre-se que todo dia é momento de estender a prática do bem, esquecer o mal, aprender sempre mais e fazer o melhor. Mãos à obra. É isso que a gente tem que fazer. É colocar em prática os ensinamentos. É colocar em prática a compreensão, a aceitação, a ética, o amor. Nós temos, todos nós, inúmeros talentos. Temos a nossa personalidade com aquilo que já nascemos, né, de aprendizados de outras vidas. Vamos aproveitar esses tesouros que formam a nossa essência e vamos partilhar a nossa essência e aceitar a essência do outro. Praticar o bem, esquecer o mal, aprender sempre mais e fazer o melhor. Essa aqui é a receita que André Luiz nos traz. E ele finaliza: se você acredita que pode alcançar a sublimação espiritual sem os outros na sua vida, de certo você ainda não chegou à verdade. E é isso, minha gente. Não adianta. O ermitão que fica sozinho, ele perde oportunidades maravilhosas de aprendizado. É o velho com a criança, é o homem com a mulher, é o camponês com aquele que vive na cidade, é o letrado com aquele analfabeto. Todos os diferentes, todas as pessoas que nos cercam são importantes. Muitos são nossos professores de paciência, de resignação, de humildade. É aquele que vota no candidato que eu não gosto, que eu não suporto. É aquele que, de repente, defende algo que eu jamais concordarei. Todas essas pessoas vão trilhar os nossos caminhos. Muitas vezes através de laços de família. Quantas vezes nós não nos reconhecemos em ninguém da nossa família carnal, mas reconhecemos através da nossa família espiritual. Quantas vezes temos uma família que parece que todos se identificam e tem uma harmonia. Tudo isso tem um porquê. São os aprendizados que cada um precisa de passar. Aproveitemos a companhia dos nossos filhos que pensam e são diferentes de nós. Aprendamos com os nossos netos que vem uma nova geração com uma nova visão. Né? Vamos aprender com os nossos mais velhos, com os nossos antepassados que criaram os caminhos que percorremos agora. Isso tudo para que a gente possa fazer o melhor, agindo melhor e vivendo melhor.
porque só de palavras não vive o homem. A diferença de Jesus com todo e qualquer um que pregasse era o quê? Ele exemplificou, ele agiu melhor, ou melhor, na sua missão de nos ensinarmos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que esse ensinamento cale fundo na nossa alma e que a gente possa, nesse instante, fazermos a nossa prece de hoje, agradecendo a oportunidade da vida, agradecendo por estarmos aqui encarnados, agradecendo pela oportunidade de reescrevermos o nosso livro. Essa essência é muito importante. É a essência da esperança. Esperança e gratidão são ferramentas importantíssimas para continuarmos na labuta, que é essa estrada rumo ao nosso crescimento espiritual. Vamos fazer a nossa prece. Pai de infinita bondade, muito obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Pai, pela nossa vida. Obrigada por mais um dia na carne. Obrigada pelos aprendizados, pelas energias que podemos remodelar, reconstruir. Obrigada, Pai, pela consciência de que podemos ser luz. Obrigada, Pai, pelo desejo de felicidade que habita em cada um de nós, promovendo o progresso interior rumo à gratidão por todas as benesses que recebemos ao ingressarmos na existência como espírito criado por Ti, Pai querido. Abençoa, Pai, essa nossa casa, escola, terra. Abençoa todos os nossos irmãos desta família terrena, encarnados e desencarnados. Envolva, Pai, aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que se culpam, que lamentam, aqueles que não estão conseguindo enxergar o sol da vida. Abençoa, Pai, os nossos irmãos que lutam para sobreviverem, para adquirirem a saúde física, mental e espiritual. Pai querido, ajuda-nos a aceitar os diferentes, ajuda-nos a compreender os diferentes, ajuda-nos a conviver em paz e harmonia com os diferentes. Permita, Senhor, que nós possamos receber de Ti a luz que acende a humildade nos nossos corações e a gratidão. E agradeçamos por cada dia de vida, por cada aprendizado, pelo dia de hoje, pelos aprendizados do dia de ontem, pelos aprendizados do amanhã que virá. Obrigada, Pai querido. Que os nossos lares sejam abençoados, os nossos familiares encarnados e desencarnados, os nossos amigos encarnados e desencarnados, a todos nós que estamos aqui unidos em oração. Pai querido, estende o seu olhar amoroso e o auxílio que seja enviado para que a paz se estabeleça no nosso Brasil. E para que todos os corações brasileiros recebam a tua luz e a tua gratidão por podermos estar participando deste momento na história em que precisamos aprender a amar o nosso semelhante, a nos amarmos como nação, como irmãos. Deus abençoe o nosso Brasil,
Abençoe todos os países do orbe terrestre. Abençoe todos os espíritos vinculados à Terra, encarnados e desencarnados. Muito obrigada, Pai querido. Muito obrigada, Mãe Santíssima. Envolva com amor e paz os corações que ainda estão cristalizados no ódio. Obrigada, Jesus, pelos ensinamentos e por estar sempre conosco. Obrigada a todos que estão aqui neste momento, espíritos encarnados e desencarnados. E assim finalizamos hoje o nosso estudo de oração, dizendo que assim seja. Pois bem, amigos, muito obrigada por estarem aqui conosco. Que Deus abençoe a todos vocês, que Jesus nos abençoe e que possamos amanhã, fortalecidos na gratidão, fortalecidos nas melhores energias que nos envolvem, seguirmos adiante, sempre lutando para implantar o amor verdadeiro e incondicional nos nossos seres. Que assim seja. Até quarta, 20 horas, se Deus quiser, e Ele há de querer. Boa noite a todos.